Alexandre de Moraes na mira. Senado expõe suposta fraude e CPMI da Vaza Toga ganha força. Pessoal, o vídeo de hoje está simplesmente imperdível. Fica até o final do vídeo. Para tudo que você está fazendo, para ficar até o final, que esse vídeo vale a pena. A gente já começa aqui com Valdemar Costa Neto garantindo votos para aprovar a anistia a Jair Messias Bolsonaro. Então, o presidente do PL, ele calcula o apoio de mais ou menos 300 deputados à proposta. Isso é muita coisa, pessoal. E conta com a articulação do governador Tarcísio de Freitas. Então, pessoal, Valdemar da Costa Neto, ele fala que estamos preparando isso para depois do julgamento. Nós temos número para isso, algo em torno de 300 votos na Câmara, que é nada mais, nada menos do que a maioria a maioria da Câmara, né, pessoal? Mais da metade dos deputados. Então, o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, afirmou ontem, quarta-feira, que a oposição já reúne votos suficientes no Congresso para aprovar uma anistia ampla aos condenados e investigados pelo 8 de janeiro, né, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, a proposta ainda passa por ajustes, mas deve avançar após a conclusão do julgamento em curso no STF. Obviamente, esse julgamento aí, né, pessoal, já está com cartas marcadas. Ninguém tem dúvida que o Bolsonaro será imputado o crime a ele, né? Ninguém que ele será condenado. Então, estamos preparando isso para depois do julgamento. Nós temos número para isso, algo em torno de 300 votos na Câmara. Valdemar voltou a criticar a condução do processo do STF, alegando que os réus de 8 de janeiro não teriam acesso pleno à defesa. Defesa tem, mas só num grau. Se eles errarem, você não tem como recorrer. Eu estou falando sobre a questão de recursos, não de defesa, afirmou. Para ele, Bolsonaro e os demais acusados deveriam ser julgados na primeira instância, com possibilidade de apelação em instâncias superiores. As declarações ocorrem em meio ao julgamento do Bolsonaro e outros 7 réus pela corte, iniciado na terça-feira, dia 2, né? Ainda ontem, o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes, já havia cobrado celeridade do presidente da casa, Hugo Mota, para pautar a anistia. Pessoal, a gente sabe que ontem, né, União Brasil e o PP desembarcaram do governo e estão apoiando agora a oposição, ou seja, a direita. A gente sabe que esse grupo meio que Maria vai com as outras, está vendo que o governo afundou, que o barco do governo já afundou, o Lula está já com muito pouca aceitação no Brasil, né? E obviamente os partidos não querem se unir a um barco que está afundando, que é o caso do barco do governo, né? Então, já de olho nas eleições de 26, PP e União Brasil saltam fora do governo. Pessoal, vamos ouvir aqui agora uma matéria aqui falando justamente da CPMI da Vaza Toga, que vai realmente furar a bolha aqui, né, e revelar os abusos do gabinete paralelo aqui de Alexandre de Moraes, tá? Então, vamos ouvir aqui. Vamos lá. Vou voltar aqui. Deputado Jorge, é bom fazer esse trabalho de... Espera aí, pessoal, deu alguma... Aqui. Está dando alguma instabilidade aqui. Vamos ouvir aqui, vamos lá. De CPMI. É importante levar... Os deputados e senadores têm consciência disso, que uma ação como essa, além de ter meios investigativos dentro da própria comissão, faz com que o assunto seja obrigado a ser noticiado pela imprensa hoje, que é vassala do sistema tirânico brasileiro? Olha, depois de ontem eu tenho convicção de que os deputados e senadores, eles percebem a necessidade de fazermos um movimento como esse para furar a bolha. Porque ontem, para que vocês possam ter uma ideia, qual seria a pauta do dia ontem? Julgamento do presidente Bolsonaro. A esquerda já estava fazendo festa, soltando champanhe, para falar somente disso. E nós conseguimos, de uma certa forma, equilibrar o jogo. Nós conseguimos furar a bolha e com uma simples sessão no Senado Federal.
Vocês conseguem imaginar a importância de uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito, envolvendo deputados e senadores, colocando para serem ouvidas as pessoas que faziam parte desse gabinete, pessoas que contribuíram com esse gabinete, fazendo inquirições, questionamentos, acariações. Cara, não tem como a imprensa ficar silente, não tem como eles não darem essas matérias. Vai ser muito importante, mas eu acredito que ainda tem muitos deputados e senadores, sobretudo deputados, que ficam com receio de retaliações. A verdade é que muita gente ficou com medo da tirania de Alexandre de Moraes, que pune deputados e senadores simplesmente por conta de falas, muitas vezes. E muitos deputados, às vezes, não querem assinar ou preferem assinar quando tiver já com 170 assinaturas, 169 assinaturas. E o papel de vocês é fundamental, o papel da imprensa alternativa e, sobretudo, de vocês que têm uma grande audiência de cobrança, de pedir, de exigir que os deputados e senadores assinem a CPMI, vocês conseguem fazer com que acelere esse processo. No Senado, dos 29 senadores que assinaram a CPI, somente 15 assinaram até agora a minha CPMI. Talvez porque muitos estejam pensando, mas já assinei a CPI, ou então fiquem achando que é a mesma coisa. Então, assim, vocês têm um papel fundamental de cobrança, de alertar de que há uma CPMI, a CPMI é automática, e nós vamos fazer um estrago. Nós vamos fazer com que as pessoas que contribuíram com esse gabinete, elas possam ser inquiridas, questionadas, vamos trazer muita verdade à tona. Muitas pessoas até falam, mas CPMI, vai acontecer o que aconteceu na CPMI do 8 de janeiro. Talvez não, eu acredito que não, porque o momento é muito favorável para nós. Deputados e senadores estão cansados dessa tirania, de serem subjugados pelo Supremo Tribunal Federal, cansados da tirania de Alexandre de Moraes, e vocês veem o que nós fizemos na CPI do INSS. Nós tomamos de assalto. E por isso que nós decidimos, eu e o Geyer conversando, que era momento, sim, de fazer a CPMI da Vaza Toga e expor tudo que Alexandre de Moraes cometeu de abuso de autoridade. Tá aí, pessoal. Então, Carlos Jordi, deputado Carlos Jordi, falando da CPMI da Lava Toga. Pessoal, próxima notícia que eu trago aqui é justamente do Alexandre de Moraes, né, da Lei Magnitsky, né, falando que dos 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, apenas 650 pessoas foram sancionadas com a Lei Magnitsky por violação de direitos humanos, né? Então a gente vê que realmente tem coisa errada aí, né? São tão poucas pessoas, né, que justamente chegaram no grau máximo ao ponto de serem sancionadas. Vamos ouvir aqui. De Jair Bolsonaro ainda não levou a Casa Branca a adotar mais medidas contra autoridades brasileiras e o próprio país. Ainda. Se vierem, é um cenário tido como altamente provável, medidas retaliatórias vão se somar e compor um cerco sufocante. Bancos brasileiros foram indagados pelas autoridades do Tesouro Americano se estão cumprindo a Lei Magnitsky, aplicada até aqui apenas contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. A indagação, por parte dos Estados Unidos, é praxe, quando há disposição da parte deles de sancionar bancos que continuem prestando serviços a pessoas sancionadas. A investigação aberta pelo representante do comércio americano por ordem da Casa Branca contra práticas brasileiras comerciais é bastante agressiva. Está sendo engordada essa investigação por uma série de empresas americanas de vários segmentos, entre eles competidores do agro, que enxergaram a oportunidade de ganhar vantagens às custas de empresas e exportadores brasileiros. E tomaram uma ducha de água gelada hoje. Os representantes de empresas brasileiras, ajudados pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, que foram ao Departamento de Estado procurar abrir algum canal de diálogo. Receberam apenas cumprimentos formais e o recado de que a questão entre Brasil e Estados Unidos é totalmente política e que não adianta qualquer coisa que não passe diretamente por Trump. Como se sabe, Lula não acha que vale a pena sequer tentar falar com o presidente americano. O cenário é dos mais difíceis. Mesmo experientes negociadores internacionais, brasileiros e estrangeiros, confessam que nunca viram nada igual na relação entre os dois países. E a tendência é de pior. Aí, pessoal, então a gente vê uma escalada, né? Justamente dos Estados Unidos, né, cobrando bancos brasileiros, né, que estão
de alguma forma tentando ainda manter contas de Alexandre de Moraes, né? Os Estados Unidos está de olho nisso e sanções pesadas virão a todos os bancos que mantiverem contas ou cartões de crédito para Alexandre de Moraes. Me conta o que você acha nos comentários. Chegou até aqui, gostaria de agradecer você que chegou até aqui no vídeo, né? Dá um like aí no vídeo para ajudar na divulgação desse vídeo. Verifica se já está inscrito ou não no nosso canal. Se não tiver, já se inscreve e habilita o sininho. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê logo mais às 19 horas em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.